Presbítero Elias, por gentileza. Vamos orar, irmão. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está a tua filha, irmã Vanessa, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, usa ela grandemente nessa noite, Pai. Usa a tua filha para falar conosco, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa usar ela de maneira gloriosa, Pai, para que o Senhor venha falar conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz, Pai. É a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu estou muito grata ao Senhor, muito contente de estar aqui essa noite, juntamente com a igreja do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Faz um tempo que eu não faço isso, em virtude da gestação. E eu louvo a Deus aí pela vida dos irmãos, pelo convite do irmão Leonardo, que o Senhor Jesus te abençoe. Louvo a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, a pastora Marisa, a pastora Odair. E também não deixar de louvar a Deus pela vida do meu esposo, o evangelista Henrique, que está ali apaisando para cuidar da neném um pouco mais à vontade, que o desafio é grande. E louvar a Deus pela vida da Sofia, essa herança que o Senhor nos confiou. Sem mais delongas, amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Bendito seja o nome do Senhor, amém? 1 Samuel, capítulo de número 3. Na verdade, eu vou ler alguns versículos a partir do capítulo de número 1, e a igreja pode ir acompanhando. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 20, diz assim: Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem chamou Samuel, explicando: Eu o roguei a Yahvé. Capítulo de número 3, verso 1, diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Verso de número 19 diz assim: Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a igreja pode se assentar, amém? Queridos, o Senhor colocou uma palavra em meu coração para essa noite. Nesse texto ao qual nós lemos, e para que os irmãos entendam, o livro de Samuel é um livro muito importante na Bíblia Sagrada. Ele é um livro de transição, porque é por meio desse livro que cessa a era dos juízes, da qual Samuel foi o último juiz, e inicia os reinados, da qual Davi, primeiramente Saul e depois Davi, eles começam a reinar sobre Israel. E pensando em termos de nação, foi um marco na nação de Israel. Mas o texto que nós lemos, ele fala de um menino, um rapaz muito jovem, a qual Deus chamou o menino Samuel. Mas para que os irmãos entendam, Samuel, ele não era um rapaz comum. Porque Samuel, ele foi fruto de muita oração. No começo do capítulo de número 1, a Bíblia fala de uma família simples de Efraim. Eucana, 2 esposas, Ana e Penina. E a Bíblia diz que o Senhor tinha cessado, tinha interrompido, tinha permitido que uma de suas esposas, Ana, não gerasse. E naquela época, uma mulher que não gerava um filho, por meio daquela questão cultural,
ela era uma mulher subjugada, uma mulher desprezada socialmente, uma mulher mal vista, porque gerar um filho para a cultura de Israel representava a bênção de Deus sobre aquela mulher e aquela família. E Penina, que tinha muitos filhos, a Bíblia diz que ela massacrava o emocional de Ana, por Ana não poder ter filhos. Porque ela sabia que Eucana tinha um carinho muito especial por Ana. É interessante que nós enxergamos que aquela família era uma família devota ao Senhor. Porque anualmente eles desciam a Siló, que até então era o lugar do sacrifício, para prestar culto, sacrifícios ao Deus de Israel. E Ana estava em todos os cultos. Ana estava em todos os momentos do sacrifício. Ana participava da comunhão familiar, mas todos os anos a palavra de Deus diz que Ana ela ficava angustiada. Ana não comia, Ana não bebia, Penina massacrava, o marido não a compreendia, e por isso a tristeza e a angústia daquela mulher era muito grande. Mas teve um ano que foi diferente na vida de Ana. Porque a palavra do Senhor diz que naquele ano, durante o momento do sacrifício, em uma situação familiar em que Ana se sentiu constrangida pela família, pela sua dor de não gerar, a Bíblia diz que ela se levanta, vai no templo, e Ana ela faz um voto ao Senhor. E talvez você chegou aqui no janeiro profético, talvez trazendo aí uma angústia, uma dor, uma aflição, não entendendo o porquê de algumas situações, mas você veio e talvez você trouxe aqui um voto perante o Senhor. E nessa noite o Senhor ele tem resposta para as nossas vidas. O cenário religioso não é muito diferente do que nós vemos em nossos dias. Às vezes nós sentimos vergonha em alguns ambientes de dizer, sou cristã. Porque é uma corrupção muito grande. O mundo está cada vez mais perdido. Mas o Senhor está aqui no Alto de Sumaré nessa noite, chamando Vanessa, Henrique, Leonardo, se levante. Não deixa a lâmpada apagar. Porque grande é aquilo que o Senhor tem para fazer no meio do seu povo. Aleluia. Para Samuel não houve desculpas. Samuel podia dizer, mas Senhor, eu nem sou sacerdote, sou da tribo de Efraim, fui consagrado apenas para servir. Mas ele ainda jovem compreendeu a necessidade do momento, e se levantou, e deixou ser usado por Deus naquela terra, naquela nação. E ele não foi só sacerdote, mas o Senhor o levantou como juiz e profeta. De tão escassa que era a necessidade espiritual. E nessa noite o Senhor está nos convidando a ser verdadeiro Samuel na presença dEle. Verdadeiramente alguém que compreende a necessidade urgente do reino. Sabe aquela coisa de que eu quero ser abençoado. Mas ser abençoado por ser abençoado, meus irmãos, não existe propósito nisso. Mas quando nós entendemos que eu ser abençoado é uma oportunidade de eu ser um abençoador, a coisa fica diferente. Ana se ajoelhou no templo em angústia, com o coração dilacerado, mas depois daquele voto, a Bíblia diz que Ana levantou diferente. Aquela mulher angustiada não estava mais angustiada. Ela levantou sorridente, foi para casa alegre, porque naquele momento ela entendeu que ela havia feito um voto ao Senhor, e o Deus de Israel era poderoso para cumprir. Então, quando nós olhamos para esse cenário, meus irmãos, nós vemos que muitos de nós temos muitas necessidades. Alguns necessidades materiais. E como é duro passar necessidades, privações, seja de comida, de vestimenta. Mas o nosso Jesus nos garantiu
que Ele nos proveria. Lá no sermão, em Mateus, capítulo 6, salvo engano, a Bíblia diz que o próprio Jesus disse ao seu povo: os passarinhos não plantam, não cegam, mas o Senhor deles cuida. Os lírios dos campos não tecem, mas nem Salomão se vestiu como eles. Então nessa noite, se você precisa de uma provisão material, eu venho te dizer que Jesus Cristo está presente aqui. E a provisão para a tua vida, para a tua casa, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. O salmista, ele disse já velho: fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E se você crê nessa palavra, você pode sair por aquela porta alegre, porque Deus tem provisão para nós. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de providência. Mas talvez você chegou aqui com uma necessidade na alma. E como é difícil enfrentar uma depressão, como é difícil enfrentar muitas vezes uma síndrome do pânico, mas o nosso Deus é o mesmo. E certa vez Jesus entrou na sinagoga, havia ali um endemoniado, e o Senhor Jesus, ele repreendeu. Aquele menino também, cujo pai estava desesperado, Jesus repreendeu. Então qualquer enfermidade na alma, meu Deus ainda repreende. Não só por questões espirituais, mas enfermidade por questões familiares. Porque nem toda depressão é coisa do maligno, mas não importa qual seja a origem da sua enfermidade emocional e espiritual, Jesus está presente. E nessa noite o Senhor, Ele é poderoso para pôr um fim nessa situação. Aleluia! E quantos estão aqui com uma necessidade espiritual? E como é difícil para nós, meus irmãos, crentes em Jesus, mas nessa carne de Adão, ser o cristão que nós queremos ser. Aquele dia que você fala: Jesus, me ajuda a fazer jejum de palavras no trabalho, porque se eu abrir a boca eu vou pecar. É difícil muitas vezes. Nós padecemos no espírito, nós padecemos angústias espirituais, dificuldades em ter uma vida constante. Mas o meu Jesus também, Ele é fortaleza. A palavra do Senhor diz que antes dele ser assunto ao céu, Ele disse para os discípulos que enviaria o Consolador para habitar com eles. E eu quero te dizer uma coisa: se você é crente na pessoa de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. E ainda que você esteja manquejando no caminho, é melhor manquejar do que abandonar. Então o Senhor nessa noite também pode reavivá-lo na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Então nós vemos que Deus, Ele está ali atendendo o pedido desesperado de uma mulher por um filho. Mas a visão de Deus, ela é muito grande. E Deus, naquele pedido, Ele também estava providenciando um homem para mudar o cenário espiritual do povo. Porque o povo era escolhido de Deus. Mas nós vemos também que Samuel, ele não era negligente. Era um menino temente, um menino que estava ali trabalhando, labutando, perseverante. E mesmo em tempos difíceis, dentro do próprio templo, vendo tantas coisas, ele não se corrompeu. E o nome do Senhor foi glorificado na vida de Samuel. Então Samuel nos ensina a sermos perseverantes na tribulação. E não arredarmos o pé de viver uma vida de temor ao Senhor. Porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que a vida ela é passageira. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele fala que a nossa vida é como um sopro. É rápido, é passageiro. Mas para nós que cremos em Jesus,
cuja cidadania não é terrena, mas é celestiana. Há uma eternidade nos esperando com Cristo. Por isso, meus irmãos, persevera, porque a palavra do Senhor diz que há promessas riquíssimas para aquele que não desistir, mas perseverar até o fim. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vemos que, diante de nossas necessidades, o nosso Deus, cujos olhos vão além daquilo que nós enxergamos, Ele tem propósitos muito grandes naquilo que passamos. E cabe-nos estar ali, ó, ligadinho com Jesus, por meio da leitura da palavra, oração, busca constante por Deus. Não é só firme durante o janeiro profético, mas se janeiro profético é bom, imagina um ano inteiro diante da presença de Deus. A questão não é o janeiro, a questão é o nosso levantar, é o nosso deitar, é o nosso comer em família. Porque Deus, Ele está presente não só no janeiro profético para derramar sobre nós bênçãos, mas a proposta de Jesus para nós é um relacionamento com Ele. Seja em janeiro, fevereiro, março, abril, seja ano bissexto ou não, o nosso Jesus, Ele quer um relacionamento conosco. E Ele quer que nós tenhamos vida abundante na presença de Jesus, aleluia. Mas não tem como olhar para Samuel, para a história de Samuel, meus irmãos, e não nos lembrarmos da provisão que o próprio Deus enviou-nos, que foi o Cristo Jesus. Quando a gente lê o texto em 1 Samuel 1:20, a Bíblia diz que no tempo específico, Deus ouviu Ana e ela concebeu. E a palavra do Senhor Jesus nos diz em Gálatas 4 que foi na plenitude do tempo, no tempo mais oportuno, quando a nação de Israel espiritualmente estava corrompida, Deus tinha parado de falar com o povo judeu cativo por Roma, esperando a chegada de um grande Messias, que libertasse eles de Roma, que Deus levantou um profeta chamado João Batista, que antecedeu Jesus dizendo que viria o Messias. E naquele tempo oportuno, Deus visitou Maria, uma moça virgem, e derramou sobre ela o Espírito Santo que nela gerou Jesus. E então veio o nosso Jesus, para nos trazer salvação, livramento e vida em abundância. Talvez nós olhamos para o momento, para o contexto de Samuel, e nós não conseguimos fazer relação. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que na plenitude dos tempos, naquele tempo, Deus usou Ana para trazer um menino consagrado, para trazer a transformação espiritual no meio da nação. Mas um dia Deus, enxergando a necessidade humana, incapaz de ser transformada verdadeiramente, Ele enviou o próprio Filho para morrer e pagar o meu pecado, o seu pecado, para que nós tivéssemos uma vida abundante na presença de Deus. Jesus, assim como Samuel ouviu a voz de Deus, o Filho ouviu a voz do Pai e veio se entregar para que você e eu tivéssemos vida em abundância, não só nessa terra, mas para toda a eternidade. Então o Senhor Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que eu não sei qual é o seu contexto, eu não sei qual é a sua necessidade, bem conheço a minha, mas Jesus Cristo, Ele continua sendo a solução para toda e qualquer necessidade. Jesus Cristo ainda é o único que pode curar a alma.
Jesus, ele é o único que pode tirar o homem de uma situação mais perversa, mais vil, e trazer ele para um lugar elevado na presença do seu povo. Eu não sei para você o que é milagre, porque quando Jesus ele veio à terra, ele mostrou que levantar morto, fazer o paralítico andar, e repreender o demônio, curar o cego, o aleijado, isso era fichinha. Aleluia. Para Jesus era coisa pequena. Se o seu problema é maior do que esse, fica tranquilo, meu irmão, para o seu Deus é algo pequeno. Mas o maior milagre que Deus fez pela humanidade não foi enviar Samuel, mas foi enviar o Filho, para que você e eu fôssemos salvos na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O desejo do meu coração e que o Senhor colocou no meu coração é que nós saiamos por aquelas portas nessa noite, nos voltando para aquilo que é necessário, não por coisas visíveis, pequenas necessidades temporais, mas para que nós voltássemos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para os interesses do Pai. Ana queria um filho, mas Deus ele estava pensando numa nação que estava se corrompendo. O que você precisa é algo pequeno, é fichinha, que para Deus é um estalar de dedos. Mas o Senhor nos convida nessa noite a pegar aquilo que nós colocamos como dificuldade ou um milagre e colocar no altar do Senhor nessa noite, para que isso entre num propósito que vai além de nós. Aleluia. Porque a nossa visão ela é limitada, meus irmãos. Nós somos como Jó. Jó passou por muita coisa, angústias. Perdeu filho, perdeu bens, os amigos não compreenderam o seu momento. Ele fica ali cambaleando, preocupado, angustiado, se perguntando muitas coisas, porque ele era um homem bom e passou por tudo aquilo. Mas depois de uma revelação de Deus direta para ele, ele disse no término do seu livro: eu ouvia falar, eu achava que eu conhecia, mas agora os meus olhos te viram. E nessa noite o Senhor está nos convidando a ter os olhos espirituais abertos, parar de conhecer Jesus, de ouvir falar, mas ter agora uma experiência com o Mestre e verificar que Deus ele é bom, poderoso, tremendo, imutável. Aleluia. Não há impossível para o nosso Deus. Tanto que Ele te trouxe aqui. Porque talvez por nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor, Ele tem um amor tão grande à nossa vida, à nossa alma, que Ele nos trouxe aqui para dizer que tem propósitos maiores para nós. Que essas necessidades, que essas dificuldades, que essas lutas temporais, não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Então nessa noite, meus irmãos, a proposta do Senhor por meio dessa palavra é: traga nesse janeiro profético a sua necessidade, mas não apenas como algo que você quer muito, mas coloca diante do Senhor esse propósito, para que o Senhor use isso para algo maior e para a glória do nome dEle. Porque a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode vivenciar nessa terra é viver o propósito de Deus. A riqueza, os bens, não preenche. Mas viver o propósito de Deus nessa terra é o maior lucro que um ser humano pode viver. Seja com bênção ou sem bênção. A minha oração é que o Senhor visite a cada irmão aqui, a cada pedido de oração, e que o Senhor realize conforme a vontade dEle ainda esse ano.
Mas se não acontecer, meus irmãos, seja como Samuel, não arrede o pé da presença de Deus. Porque nos importa com muitas aflições entrar no reino dos céus. E esse é o maior privilégio que um ser humano tem. Conhecer Jesus. Há muitos que ainda não conhecem. E oxalá que todos conhecessem. Mas você conhece. Então, saia daqui diferente. Não permita que as aflições, Penina, te tire a paz. Saia daqui diferente. Saia daqui com os sentimentos de que verdadeiramente você é salvo na pessoa de Jesus, Filho de Deus, lavado, remido no sangue de Jesus. E que se acontecer, amém. Se não acontecer, Jesus, ele continua sendo bom, maravilhoso. E ele está conosco, não importa o momento em que passemos, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para orar, se colocar de pé. E nessa oração, meus irmãos, eu te convido a orar ao Senhor. Não por aquilo que você já pediu no janeiro profético, porque o Senhor já sabe. Hoje já é dia 21. Então o Senhor já te ouviu pedir isso 21 dias. Mas hoje a nossa oração vai ser diferente. Nós vamos perguntar para o Senhor: Senhor, isso eu quero muito, mas me ajuda a entender como é que eu glorifico o Teu nome com isso. Como é que o Teu nome pode ser ainda mais exaltado por meio disso? E aí, meus irmãos, se os seus olhos espirituais se abrirem para esse mistério, você verá quão grandes coisas o Senhor pode fazer. Quão ilimitado é o seu Deus para todo o propósito que Ele estabelece nas nossas vidas, amém? Senhor, é no Teu nome que nós estivemos reunidos essa noite, num mais um dia de janeiro profético, Senhor. Deus, Tu bem sabes e conheces cada pedido a Ti apresentado durante essa campanha desse mês. O Senhor tem contemplado os Teus servos indo ao monte, apresentando com toda a sua alma, esperando ver o milagre do Senhor acontecer. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós esperamos, pedimos ou pensamos. Mas nós estamos aqui nessa noite, Senhor, como Ana. Nós não queremos bênção alguma que não seja para a glória do Teu nome, Senhor. Jesus nos ensina a pedir nessa noite e nos ajuda a enxergar qual o propósito do Senhor nesse pedido, nessa oração, nesse milagre. Porque milagre por milagre o Senhor já fez no passado, e para o Senhor isso é pequeno, mas há algo grande, há um propósito. O Seu nome precisa ser engrandecido nisso, Senhor. Nós não queremos que os nossos anseios, as nossas necessidades sejam supridas por puro ego, por puro egoísmo. Não, Senhor, nós queremos que tudo em nossas vidas seja para a glória, exaltação do nome do Teu Filho, porque foi para isso que o Senhor chamou a Sua igreja. Quer seja, Senhor, na provisão material, se é uma necessidade da alma, se é uma necessidade do espírito, se é uma necessidade de salvação dentro do lar, Senhor, a nossa oração nessa noite é: faça para a glória do Teu nome, faça algo para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que haja honra para o Teu Filho, porque esse é o interesse do Pai, e nós queremos Te honrar. Nós queremos que as nossas vidas, Senhor, sejam um verdadeiro louvor para Ti. Não louvor de palavras, Senhor, mas uma vida que exalte e glorifique ao Cristo. E assim nós oramos, no nome bendito do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E assim eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor Jesus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou com você, irmão? Deus abençoe a irmã Vanessa.